Debitar e creditar é preciso. Viver não é preciso. Aqui, claro, uma brincadeira com Fernando Pessoa. Neste vídeo, nós iremos compreender sobre origens e aplicações de recursos. Na contabilidade, as origens de recursos são contabilizadas no passivo e no patrimônio líquido, que são os fornecedores, os empréstimos bancários, o governo, os proprietários, dentre outros tipos de origem de recursos. Agora, é fundamental sabermos que toda origem tem uma aplicação de recursos correspondente. As aplicações de recursos são registradas no ativo. E o ativo é composto por aplicações no disponível, nos estoques, no ativo imobilizado, dentre outras contas. Então, pegando aqui um exemplo, se a empresa faz uma aquisição junto a um fornecedor, o fornecedor para ela foi uma origem de recursos. Agora, a empresa comprou uma mercadoria para revenda. Essa mercadoria para revenda é um bem, é a aplicação dos recursos. Então, a empresa passará a ter um fornecedor em seu passivo, mas passará a ter um bem de igual valor em seu ativo. Então, ela terá a origem e a aplicação de recursos correspondente. Então, de uma forma bastante concisa, aqui nós estamos falando sobre as partidas dobradas, sobre o método das partidas dobradas, que podemos compreender, novamente, que toda origem tem a aplicação de recurso correspondente, ou seja, todo débito tem um crédito. É natural que no início dos estudos da contabilidade haja uma dificuldade de compreensão do método das partidas dobradas. Mas aqui, nesse slide, nós temos, de uma forma bastante concisa, a metodologia para fazer os registros contábeis. Então, o primeiro entendimento é que os registros contábeis são feitos por débitos e por créditos. Dessa forma, nós vamos olhar por grupos: ativo, passivo, patrimônio líquido. Quando a gente olha para o ativo, quando o ativo aumenta, ele será debitado. E quando o ativo diminui, ele será creditado. Ou seja, a empresa adquiriu uma mercadoria. Essa mercadoria vai aumentar o meu ativo. Então a mercadoria será debitada. A empresa vendeu a mercadoria. Então o meu estoque diminuiu. Então nesse caso ela será creditada. Quando a gente olha para o passivo, é o contrário disso. O passivo, quando aumenta, ele é creditado. E quando o passivo diminui, ele é debitado. Então, no caso de uma aquisição a prazo junto a um fornecedor, esse fornecedor ele aumentou. Eu não tinha essa dívida, passei a ter. Então, meu passivo aumentou. Se meu passivo aumenta, eu credito. Agora, vamos imaginar que dias depois a empresa foi e pagou esse fornecedor. Então, o meu fornecedor diminuiu. Nesse fato gerador, eu vou debitar. No patrimônio líquido, segue a mesma lógica do passivo. Então, quando a empresa tem um lucro, o lucro vai aumentar o patrimônio líquido. Portanto, ele será creditado no patrimônio. Quando o sócio faz um aporte de capital, esse aporte de capital também irá aumentar o patrimônio líquido. Portanto, ele será creditado. E nas contas de resultado, receitas e despesas, nós temos a receita, que tem a natureza credora, ou seja, as receitas serão creditadas, e nós temos as despesas, que tem a natureza devedora, ou seja, as despesas serão debitadas. Então aqui é um breve resumo, de forma bastante concisa, de como os registros contábeis devem ser pensados. Vejamos esse fato gerador. No dia 31 de janeiro, a empresa ABC adquiriu a prazo uma máquina para utilizar no seu processo produtivo, pelo valor de R$30 mil. O primeiro passo é identificarmos as contas que estão envolvidas nesse fato gerador. Então, no exemplo em questão, nós vamos ter os fornecedores e as máquinas. O segundo passo é identificar a natureza das contas. Então, nós temos os fornecedores são uma obrigação, a obrigação é um passivo. E nós temos as máquinas são um bem e um bem é um ativo. E a gente sabe que o passivo tem natureza credora e o ativo tem natureza devedora. Agora iremos para o terceiro passo. No terceiro passo,
nós devemos identificar o que o fato gerador provoca no saldo das contas. Então, no caso dos fornecedores, o fornecedor estará aumentando ou diminuindo? Ora, o fornecedor ele aumentou, eu não tinha essa dívida, passei a ter. E no caso das máquinas, o saldo contábil das máquinas estará aumentando ou diminuindo? No caso das máquinas, também estará aumentando. Eu não tinha aquele bem, passei a ter. Ainda no terceiro passo, agora, nós iremos identificar se a conta será debitada ou creditada. E aí a gente pode voltar lá para aquele slide que tem de forma bastante resumida a metodologia de como devemos fazer o registro contábil. Aqui eu extraí um pequeno trecho que trata do passivo. Então, os fornecedores, a gente já viu que estão aumentando e que são passivos. Nesse caso, nós iremos creditar. E, no caso das máquinas, nós já vimos que são um ativo e que está aumentando. E, nesse caso, quando o ativo aumenta, nós vamos debitar. E no quarto e último passo, naturalmente, é o registro contábil. Nós iremos debitar a conta de máquinas e equipamentos pelo valor de R$30.000 e iremos creditar a conta de fornecedores por igual valor. Lembrando, claro, que todo débito tem um crédito correspondente, que toda origem tem uma aplicação de recurso correspondente. E a gente finaliza fazendo um breve histórico do fato gerador. É isso, pessoal. Espero ter contribuído com a compreensão do método das partidas dobradas. Um forte abraço.